Preparados para uma jornada de conhecimento? Começa agora o Espasticidade Brasil. Boa noite, é uma felicidade estar aqui dando continuidade ao nosso fórum sobre espasticidade. Hoje nós temos duas ilustríssimas pessoas convidadas, doutora Vanessa Vanderlin, ela é de Recife, de fato ela é do Brasil, né? Então, ela tem a formação em pediatria e mestrado na Universidade Estadual de São Paulo, mas de fato a grande formação dela é acompanhar pacientes complexos, muitos pacientes com espasticidade, paralisia cerebral. Ela trabalhou anos na ACD de Recife, então tem uma vivência muito grande. Doutora Vanessa, seja bem-vinda. Com tanta coisa nova, né, em neuropediatria, mas é a vivência ainda do neuropediatra, e que é importante que a gente está sempre falando, principalmente das atualizações. Obrigada. Doutora Paula também realmente é uma autoridade. Doutora Paula é fisioterapeuta neurofuncional da Brafin, ela faz muita diferença aí nesse mundo da ciência. Ela, assim, eu vi o currículo dela, não quero nem dizer, viu, doutor Paulo? Tu te apresenta, é um currículo, assim, maravilhoso, doutorado, e muito além do doutorado, mas, de fato, é uma pessoa simples, uma pessoa que veio aqui para contribuir com a gente. Boa noite a todos, saudações mineiras. Espero que a gente consiga ter uma boa discussão hoje à noite, né? Eu sou amante da paralisia cerebral, tenho alguns familiares de pacientes meus aqui assistindo, então eles sabem o quanto eu amo minhas crianças, e eu tenho certeza que a gente vai poder ter uma boa discussão das atualidades na área de neuropediatria, na área de reabilitação, o que a gente pode estar acrescentando aí no rol de tratamento das crianças. Bom, em relação ao conflito de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Então, o termo paralisia cerebral, é interessante que a primeira coisa que quem trabalha com paralisia cerebral é a angústia do paciente quando escuta o nome, né, paralisia cerebral, que é um nome que meio que traumatiza, mas você pode ter, quando a gente fala de paralisia cerebral, é uma alteração que vai levar a uma alteração do movimento, do controle do movimento, de origem cerebral, ou seja, do encéfalo, que vai desde uma criança que é um pouco desajeitada até uma criança que tem um comprometimento grave, sem controle cervical. Então, na realidade, existe um espectro aí bem grande, né, de acometimento que a gente vai falar agora sobre como é esse quadro de paralisia cerebral. Próximo. Então, o conceito que é mais usado é um grupo de desordens crônicas não progressivas que acomete o controle do movimento e ou postura em decorrência de uma lesão em uma ou mais áreas cerebrais específicas durante o período de desenvolvimento cerebral. Esse período, teoricamente, dependendo da literatura, você tem locais que colocam que o pico principal do desenvolvimento vai até 6 anos, mas, de uma maneira geral, é considerado encefalopatia crônica não progressiva, né, com comprometimento motor, de paralisia cerebral, quando você tem a lesão até os 2 anos de idade, né, por várias causas diferentes. A partir daí, depois dos 2 anos de idade, aí você já considera encefalopatia adquirida, né, encefalopatia crônica adquirida. Próximo. Então, a incidência nos países subdesenvolvidos é em torno de 7 para cada 1.000, né, então não é tão raro, né, como a gente está acostumado quando vou falar de tantas outras doenças. E tem um paradoxo aí que à medida que a gente aumenta, que já não de agora, né, de muito tempo, em que a gente tem UTIs mais preparadas, né, o atendimento mais adequado, a gente termina sobrevivendo pacientes, às vezes, que antigamente não sobrevivia, né, então a assistência pré e perinatal e os cuidados intensivos em UTI vão fazendo com que cada vez a gente tenha crianças mais prematuras que conseguem ficar vivas e, em consequência, a gente termina aumentando essa incidência, ou seja, melhora a qualidade, diminui aquelas causas de paralisia cerebral relacionadas com a pouca assistência ao parto, e termina aumentando naqueles casos onde a assistência é muito grande, a UTI consegue deixar cada vez mais as crianças vivas, né, com condições com prematuridade mais extrema, né? Então, está aí o paradoxo que diminui por um lado e termina aumentando por outro. Próximo. O que são aspectos importantes? Quando a gente fala de paralisia cerebral, paralisia cerebral, a lesão é persistente e não progressiva, mas
A lesão cerebral, ela não é progressiva, mas a característica que vai, porque na realidade a lesão cerebral vai levar a um comprometimento motor, né? Esse resultante, essa alteração motora, ela pode modificar com o tempo, tanto com melhora como com piora, né? Então, nem sempre, por exemplo, a criança muito pequena, ela é muito reflexo. A criança abaixo de 3 meses, ela é muito reflexo. A gente precisa que entre a parte voluntária para muitas vezes a gente conseguir ver a alteração, né? E, ao mesmo tempo, quando você tem as decorrências do comprometimento motor, né, as alterações ortopédicas terminam levando, às vezes, a piora, não porque teve uma piora do quadro cerebral, mas sim porque você tem o aparecimento de complicações decorrentes da espasticidade ou decorrente da alteração do movimento, né? Então, a lesão cerebral, ela é persistente, mas tanto o aparecimento dos sinais, eles vão variar e vão depender da maturidade neurológica, como a piora pode acontecer, não porque teve piora do quadro cerebral, mas por causa dos aparecimentos das complicações ortopédicas. Próximo. Então, o aparecimento de sinais neurológicos anormais, eles dependem da maturação do sistema nervoso central. Então, por exemplo, uma criança que tem uma hemiparesia, na fase inicial, ela é reflexo. Então, a gente só vai começar a perceber aquele déficit quando, em torno dos 4 para 5 meses, quando a criança entra com o movimento do membro superior e começa a deixar de ser só reflexo para começar a ter movimento voluntário. Aí é que a gente percebe a assimetria, diferente, por exemplo, de quando você tem uma lesão periférica. Por exemplo, com uma paralisia de flexo, que a criança nasce, a gente já vê a assimetria. Na hemiplegia, mesmo que seja uma hemiplegia importante, a gente só vai perceber quando começa a desaparecer os movimentos reflexos para começar a ter o movimento voluntário. E nos quadros extrapiramidais, muitas vezes o quadro só está totalmente completo em torno de 2 a 3 anos de vida. Próximo. Então, por que isso? Porque, na realidade, o cérebro, a gente tem o desenvolvimento cortical intraútero, né, tem todas as fases do desenvolvimento cerebral, mas muita coisa se continua no pós-natal. Então, por exemplo, a mielinização, a gente vê aí nessa primeira foto, né, não sei se, acho que vocês não conseguem ver meu apontador, mas nessa primeira foto é um bebê de termo, né, a do meio em cima é um bebê em torno de 3 semanas de vida. No canto aqui, o próximo, né, no canto do meu direito, é um bebê com 3 meses de vida, aí embaixo 9 meses, 18 meses, e depois uma criança de 30 meses, ou seja, depois de 2 anos. Então, o cérebro ele só vai estar, da parte de mielinização, que é a bainha de mielina que se forma em volta dos nervos, ele só vai estar semelhante ao do adulto depois de 2 anos de idade. Então, nessa fase inicial, a condução nervosa, ela não é feita da maneira adequada, você tem muito mais, a criança ela é piramidal, ela é liberação piramidal pura pela própria maturidade. Então, à medida que vai mielinizando, é que você vai começando a ter aquele desenvolvimento da motricidade voluntária, e por isso que você tem a criança muito pequena, muitas vezes, por exemplo, eu só vou avaliar a marcha quando a criança estiver perto depois dos 7 meses, quando você desaparece a apreensão reflexa, membro superior, quando começa a ter apreensão voluntária, trazer a mãozinha para a linha médica em torno de 4 meses, é que a gente vai começar a notar essas dificuldades. Por isso que a evolução vai modificar ao longo da vida. Próximo. Os sintomas, eles podem apresentar variação tanto de melhora, decorrência da maturação e da plasticidade neuronal, ou seja, você tem uma lesão cortical, mas você tem as ramificações que, na realidade, podem se reorganizar as sinapses, que é o que a gente tem de aprendizagem. Então, quando você tem substrato, a melhora pode ocorrer exatamente por causa da plasticidade neuronal que a criança tem, mas a piora pode acontecer decorrente das complicações osteoarticulares, né, decorrente de posturas anômalas, retração, deformidade e outras coisas que podem interferir, como a epilepsia refratária, que leva a piora cognitiva, leva a alteração comportamental, e às vezes algumas drogas que as crianças usam como necessidade para o tratamento sintomático pode levar a alteração cognitiva que interfere na evolução do quadro. Próximo. Em relação à etiologia, então, o diagnóstico de paralisia cerebral, ele pode ter inúmeras etiologias, né? Então, vai desde alterações, por problemas, né? A gente tem aí 4 exemplos. Esse primeiro, em cima, à esquerda, é a minha esquerda, né? É um quadro de hipóxia, um edema cerebral, uma área de hipóxia bem importante, pior do lado esquerdo.
né? A gente tem em cima, à direita, um bebê que teve uma hiperbilirubinemia neonatal, e a gente vê uma lesão aí bem típica nos gânglios da base, em globo pálido, né, que é pela impregnação da bilirrubina, ou seja, são causas de alterações aí perinatais, mas você também tem causas que ocorrem intrauterino, como, por exemplo, essa figura abaixo, que é uma malformação do desenvolvimento cortical. São crianças que não têm história nenhuma. Às vezes, hoje, com os ultrassons, dependendo da gravidade da malformação, a gente já consegue ver isso intraútero, mas muitas vezes a criança, né, não tem história nenhuma e nasce com alteração, ou seja, é uma etiologia malformativa que pode ser geneticamente determinada ou por alguma agressão que ocorreu ao cérebro em torno de 4 para 5 meses de gestação. E nesse outro caso, que é uma infecção congênita, né, aqui um quadro típico de síndrome congênita do Zika vírus, onde você tem uma lesão que ocorre no feto no primeiro trimestre de gestação, que leva tanto a uma formação do desenvolvimento cortical, como a lesão, né, com presença de calcificação e alterações da substância branca. Então, a etiologia da paralisia cerebral é bem variada e é importante a gente investigar. Próximo. Por quê? Porque nem tudo é paralisia cerebral. Então, quando é que a gente vai desconfiar que o quadro clínico sugere uma paralisia cerebral, ou seja, tem um quadro que você faz o exame e faz, poxa, isso é uma paralisia cerebral, aparentemente não progressiva, né? Mas quando é que a gente vai dizer, ficar com o pé atrás de que tem alguma coisa errada? Então, quando tem uma ausência de história, ou seja, a gravidez foi sem intercorrência, perinatal sem intercorrência, os primeiros meses pós-natais sem intercorrência nenhuma, né? Isso sugere que alguma coisa pode ter acontecido de diferente, né? Outra coisa é quando você tem história de consanguinidade, né, que aí você aumenta o risco das doenças genéticas. Quando você tem uma história familiar de doença neurológica, ou seja, um primo, uma irmã que tem um quadro semelhante, né? Um intervalo livre de sintomas, crianças que aparentemente são normais e de repente fazem um quadro de alguma encefalopatia aguda, né? Ou um recém-nascido que nasce bem e de repente, sem fator de risco nenhum, tem uma descompensação súbita, né? Presença de sinais pouco usuais, toda vez que a gente vê o nome PC atáxico, né, ou hipotonia, dentro da paralisia cerebral pode acontecer, mas toda vez que a gente vê um quadro de encefalopatia crônica não progressiva, com ataxia e hipotonia, pense, fique com o pé atrás e investigue, porque pode ser uma etiologia genética, né? E não necessariamente as etiologias genéticas, elas são degenerativas, né? E aí o exame de imagem é extremamente importante. Quando você tem um exame de imagem de uma criança que não tem história nenhuma, inteiramente normal, é muito estranho. Aí você tem que investigar, porque tem uma grande possibilidade disso não ser uma paralisia cerebral e ser uma outra patologia que simula um quadro de paralisia cerebral. Próximo. Sinais de alerta. Uma criança que tem um quadro de encefalopatia crônica não progressiva e de repente começa a ter perda do desenvolvimento sem causa aparente, por exemplo, não tem uma epilepsia que justifique, não tem uso de medicação, aspectos dismórficos, alterações cutâneas, né, como sinais ou alterações cutâneas como atelectasia, manchas café com leite, né, odores estranhos na urina, um quadro clínico que ocorre em surtos com pioras periódicas, a gente tem que ficar com o pé atrás, são sinais de alerta de que isso pode ser uma outra doença que se manifestou inicialmente com um quadro sugestivo de paralisia cerebral. Próximo. E a gente tem como classificar, né, a paralisia cerebral em relação a níveis. Por que isso é importante? Porque a gente tem que lembrar que a reabilitação, ela desenvolve o potencial que a criança tem. A reabilitação, ela vai fazer com que, através de novas conexões, né, a aprendizagem se dá pela experiência. Se eu tenho uma criança que tem dificuldade, mas eu tenho um substrato, eu tenho um potencial, e eu aumento essa estimulação, eu vou ter mais ganhos, né? Mas eu só posso desenvolver o potencial que existe. Eu não tenho como criar um potencial que não existe. Então, a finalidade da reabilitação é estimular todo o potencial que aquela criança tem. Até pessoas que são típicas, que não têm nenhum problema, se não for bem estimuladas, não desenvolve totalmente seu potencial. Então, é importante a gente classificar em níveis, porque baseado nessa classificação, que o ideal é que a gente classifique perto dos 2 anos de idade, porque antes disso, a gente não tem como ter uma certeza absoluta, tem outras coisas que interferem, né? A criança está numa fase ainda importante no neurodesenvolvimento, mas em torno dos 2 anos a gente já pode classificar em níveis, e baseado naquela classificação, que é
Gross Motor Function Classification System, que é o sistema de classificação da função motora grossa, a gente vai ter classificação do nível 1 ao 5, isso vai determinar o prognóstico da criança a longo prazo. É óbvio que tem algumas coisas, como alteração cognitiva, epilepsia, que podem interferir nesse prognóstico, né, que a gente tem que entender, né, tem que dar um alerta que nem sempre tudo é 100%, né, mas baseado nisso a gente vai estabelecer um prognóstico que vai direcionar essa reabilitação. Próximo. Pronto. Então, aqui eu não vou entrar em detalhe, porque senão com certeza eu vou estourar meu tempo, né? Mas assim, a gente tem o nível 1, que é aquele paciente que tem um grau de comprometimento motor, mas não interfere na funcionalidade, ele é capaz de pular obstáculos, subir escada, ou seja, faz tudo que uma criança que não tem comprometimento motor faz, apesar do déficit motor, certo? Ou seja, espasticidade, ou seja, da fraqueza. O nível 2 é aquela criança que tem marcha independente, pelo menos na grande maioria dos casos tem marcha independente, mas para aquelas situações mais complexas, como obstáculo, escada, precisa de um suporte, né? Ou seja, apesar de ter marcha independente, vai precisar de suporte em determinadas situações. O nível 3 é aquele que precisa de um suporte que tem um controle de tronco, né? Tem um controle cervical, tem um controle de tronco, e consegue marcha com aditamento, né, na maior parte do tempo. Às vezes tem crianças que conseguem trocar alguns passos sem apoio, mas a gente considera a classificação do nível pelo que a criança faz na maior parte do tempo. O nível 4 é aquela criança que tem controle cervical e tem controle de tronco, mas não consegue deambular só com aditamento, sem apoio de terceiros, né? E o nível 5 é aquele que não tem controle cervical. Então, baseado nisso, após os 2 anos, a gente já pode determinar um prognóstico para a família e para a nossa reabilitação, sabendo que a reabilitação tem uma fase de ganhos e depois tem a fase de estabilização, onde a finalidade da reabilitação é muito mais manter e não ter perdas pelas complicações osteoarticulares que podem aparecer. Próximo. Então, é importante também ressaltar o que eu falei já da plasticidade neuronal, né, nas crianças, muito mais do que no adulto. Então, a importância do tratamento precoce é essencial por causa da neuroplasticidade, que é maior em criança do que em adulto. Então, como eu falei, o aparecimento dos sintomas neurológicos da paralisia cerebral depende da maturação. Um bebê muito pequeno, muitas vezes ele parece normal, e só quando é uma criança que é um PCzinho de parético leve, muitas vezes você só vai conseguir ver esse comprometimento na fase do engatear ou na fase do ficar em pé, né? Então, a gente tem que identificar o bebê de risco, e a gente já trata esse bebê de risco, que é aquele bebê que tem alguma possibilidade de ter lesão neurológica, mesmo que ele não tenha nada. A gente vai fazer o que a gente chama de intervenção precoce, ou seja, a gente vai fazer uma estimulação precoce, não intervenção, desculpa, uma estimulação precoce. A gente vai estimular aquele bebê, sabendo que, se eu tenho um ganho maior, se eu estimulo mais aquela criança para ter ganho maior na plasticidade neuronal, se eu estimulo um bebê numa fase pré-início dos sintomas, eu posso ter ganhos, mas sabendo que a reabilitação desenvolve o potencial que a criança tem. Próximo. Então, existem várias causas específicas, né, de que a gente pode considerar como bebê de risco. E é engraçado que prematuridade é uma coisa que já ficou bem incutida, assim, no pediatra. Todo prematuro é encaminhado porque é um bebê que tem risco, o cérebro nasceu imaturo, tem um risco maior de desenvolver alterações neurológicas, né, por causa da possibilidade de lesão cerebral. A encefalopatia hipoxia-isquêmica também. Mas tem muita coisa que passa e às vezes só chega para a gente quando a gente olha para trás, poxa, tem um antecedente, esse bebê poderia já ter começado a acompanhar desde o início. Então, restrição de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascimento, né, como outras coisas, tem que chamar a atenção, e esse bebê ele é considerado bebê de risco, que a gente começa uma estimulação mesmo antes, e a gente fica de olho nesse desenvolvimento. O ideal é que o neuropediatra, uma pessoa que seja especialista em neurodesenvolvimento, acompanhe essa criança, do que só o pediatra que faz a parte de neonatologia. Próximo. E aí a estimulação precoce vai depender muito, né, inicialmente a gente faz uma estimulação precoce com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, que tem especialidade em estimulação precoce, né, com Bobat e o Baby Bobat, né, e aí, à medida que essa criança vai evoluindo,
a gente vai vendo se vão aparecendo sintomas, e aí a gente vai adicionando o que é necessário. E esse acompanhamento tem que ser, pelo menos, até em torno de 1 ano e meio, quando a gente tem uma noção da linguagem, né, porque em torno de 1 ano a gente já tem a noção de se essa criança vai ter um comprometimento motor ou não, mas o bebê de risco também em relação às questões cognitivas, ao autismo, e a gente tem que acompanhar até a gente ver essa linguagem, esse comportamento. Normalmente eu dou alta na criança quando eu já vejo uma linguagem organizada em torno de 1 ano e meio, se ele não tem nada, eu mando para orientação com o pediatra, e oriento que se tiver alguma dificuldade na parte de aprendizagem, volte para o neurologista. Próximo. Mas aí a gente tem também a intervenção precoce quando a gente tem a lesão. Então, aí foi o bebê de risco. Aí agora a gente vai para a paralisia cerebral, ou seja, aquela criança que tem uma alteração motora, e a gente vai avaliar e vai classificar e diagnosticar esse quadro de paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral, ela é dividida em formas: espástica, discinética, atáxica e mista. Como eu falei, sempre quando a gente tem ataxia pura, fique com o pé atrás, porque tem uma grande possibilidade disso ter uma causa genética, e não necessariamente de uma alteração que ocorreu ali na gestação. E mista é quando você tem uma associação. A mista mais comum é a associação do espástico com o discinético. Próximo. Então, a forma mais frequente é a espástica, em torno de 70% a 80% dos pacientes com paralisia cerebral, e é caracterizada exatamente pela presença da hipertonia espástica. Próximo. Que é exatamente a hiperatividade do sistema gama, ou alteração do sistema inibitório, que é exatamente o comprometimento do córtex motor, que vai afetar as vias descendentes, que é o trato córtico-espinhal, que vai estar liberado, sem o controle motor superior, do córtex, e aí você vai ter a característica principal da espasticidade é um predomínio de hipertonia em alguns grupos musculares sobre outros, que o principal consequência disso são posturas anômalas, levando, porque se você tem um predomínio no membro superior, se você tem um predomínio da flexão sobre a extensão, você vai ter uma postura fixa em flexão, e isso, o principal problema, além da alteração funcional, é também a facilidade maior de evoluir com deformidades em contratura muscular, retração e deformidades. Próximo. A gente tem a avaliação, a escala de Ashworth, modificada, que faz a avaliação do tônus muscular, que vai do 0 para a espasticidade, que vai do 0 ao 4, o 0 é quando tem um tônus normal, e o 4 é quando você tem um comprometimento, uma espasticidade tão importante, quando você tem rigidez que você não consegue fazer a flexão, a extensão total daquele membro. E aí isso você tem no meio termo, 1 mais 1, 2 e 3, que vai depender se o aumento do tônus é só no final do arco do movimento, se é em todo o arco do movimento, ou na metade do arco do movimento. Aí você vai classificar de 1 mais 1, 2 ou 3. Próximo. A classificação é importante até porque quando você faz tratamento medicamentoso, para você ver se teve melhora ou não. Óbvio que é uma classificação que é examinador dependente. Bom, a classificação atual é dividida em bilateral ou dupla hemiparesia, diparesia ou diplegia e a unilateral. E aí a gente faz, porque já passou por classificações onde tinha triplégica, hemiplégica, o que é mais clássico, que se usa muito ainda, é tetraparético, diplégico, hemiparético. Aí hoje a tendência é a gente usar bilateral, diplégico ou unilateral, podendo ter essas variações, O bilateral, ele pode ter um comprometimento que predomina nos dois, ou você tem um comprometimento que predomina mais de um lado que no outro, que é o que a gente chama de assimétrico. E o diplégico, ele pode ter sem um comprometimento pequeno nos membros superiores, ou às vezes você tem um comprometimento mais predominante de um lado do que do outro. Próximo. Então, a forma espástica bilateral é quando você tem comprometimento dos 4 membros. Os pacientes, geralmente, eles conseguem, no máximo, ficar sentado com apoio, e o principal para a gente fazer a diferença, porque o diparético, ele pode ter comprometimento do membro superior, mas ele consegue dar uma função ao membro superior. Na forma espástica bilateral, ele não consegue dar uma função adequada, manipular objetos com os membros superiores, ou seja, a forma mais grave. Próximo. E aí você tem um predomínio nos membros da hipertonia, nos membros superiores, predomínio na musculatura flexora, exatamente o que a gente vê aí nesse paciente, predomina a musculatura flexora e adutora e pronadora dos membros superiores, desculpa, adutora não, abdutora e membros inferiores,
E nos membros inferiores, predomínio da musculatura extensora e adutora, né, que fica aquela postura em tesoura, com os pés equíneos. Com a idade, a criança às vezes vai fazendo uma retração do joelho, e às vezes essa postura em extensão não fica tão típica com a idade, mas na criança menor que não tem retração, a postura clássica é essa postura em tesoura, com adução, extensão e os pés equíneos. Próximo. A lesão mais característica da paralisia cerebral bilateral, como se chamava antigamente de tetraparética espástica, é o que a gente vê é a lesão parassagital. Né? A lesão parassagital ela é bem característica do recém-nascido de termo. Então, o recém-nascido a termo, quando ele tem um sofrimento hipóxico, ele vai fazer lesão exatamente nessa área que está achurada aí, que está azurada aí, que é a área parassagital, que é exatamente o que a gente chama das áreas do Watershed, as áreas de vascularização terminal, que é entre os territórios das cerebrais. Aí, principalmente entre o território da cerebral anterior e a cerebral média, que é a área que você tem quando você tem diminuição do fluxo, é a área que sofre primeiro no recém-nascido de termo. E aí você tem o quadro típico. Se a gente for ver um músculo invertido, pega mais membro superior do que membro inferior. E pega muito também face, boca, por isso que esses pacientes têm muito mais disfagia do que os pacientes que são prematuros. Então, essa é a lesão típica do recém-nascido a termo, quando tem hipofluxo. Próximo. E aí, por ser uma lesão mais cortical, né, e por aquela característica do homúnculo invertido, a gente vê muito comum a disfagia com quadro pseudobubar, comprometimento cognitivo por ter comprometimento cortical, né, pode, dependendo do grau de lesão, né, pode ter microcefalia, a epilepsia é muito comum por causa da lesão cortical, né, e pode ter estrabismo exatamente porque você tem também uma incoordenação da musculatura que organiza o movimento ocular. Próximo. Aqui é o quadro típico de encefalomalácia multicística, né, por lesão hipóxia isquêmica, e aí você tem um quadro clássico de PC espástico bilateral. Próximo. O espástico unilateral, a forma mais clássica é quando você tem um comprometimento da cerebral média, né, e aí você vai ter, na hora que você tem um comprometimento da cerebral média, a gente vai ter também uma lesão mais cortical, que pega exatamente mais a região de face do que de membros inferiores, que são as fibras que estão mais laterais, né? E aí o membro superior é mais acometido do que o membro inferior. Né? Próximo. Uma coisa que é bem interessante na forma espástica unilateral, quando é por comprometimento da artéria cerebral média, a grande maioria você não tem antecedentes. 30% dos pacientes você não tem antecedente nenhum. Né? E tem números que tem antecedentes perinatais e alguns que você consegue ter alguma coisa pós-natal. Né? Por quê? Porque geralmente é por um acidente vascular intraútero, né, no feto, em que muitas vezes a gente não consegue identificar a causa específica. Próximo. E aí é um quadro onde você vai começar a perceber em torno depois dos 4 meses de vida, porque até então, quando você começa a ter o uso funcional da mão, aí você vê aquela mão que tem uma tendência mais fechada, com o polegar aduzido, né, e o aumento do tônus dos flexores. E aí, na fase de marcha, a gente vai ver também a postura em equínime e a alteração com a espasticidade mínima inferior. Próximo. Então, esse é o quadro clássico, né, flexão do cotovelo e punho e dedos, e a flexão plantar. Próximo. Geralmente, a criança que tem a forma unilateral, ela pode, e quando é cortical, né, lembrar que o córtex é que dá aquela noção do membro, então você pode ter negligência, cincinesia, pode ter movimentos involuntários, pode ter alterações sensoriais, já que é cortical, e como pode pegar também campo visual, você pode ter, em 25% dos casos, defeito do campo visual. Alguns pacientes têm inteligência inteiramente normal, outros pacientes podem ter comprometimento cognitivo, dependendo do que é a causa específica, né? Quando a criança não tem comprometimento cognitivo, geralmente o desenvolvimento de marcha e os desenvolvimentos dos grandes marcos motores, eles são dentro do normal, apesar
do déficit. Quando a criança tem um comprometimento cognitivo, a gente vê que são crianças que se atrasam mais. Próximo. E aí a gente vem na forma que eu acho que hoje, pelas UTIs cada vez mais sofisticadas, os prematuros cada vez ficando mais, a gente cada vez mais eu faço um ambulatório de bebê de risco, lá no hospital que eu trabalho, que é no Hospital Barão do Sena, e assim, uma coisa mais comum é a gente pegar bebê que nasceu com 24, 25, 26 semanas. Então, a forma de parética espástica, que é a forma, a espástica de parética, é a forma que é mais frequente no prematuro. Quando a gente vê um PC de parético espástico, a gente já pergunta, foi prematuro? Então, é uma espasticidade bilateral com predomínio do comprometimento dos membros inferiores, tendo função com os membros superiores, com a frequência em torno de 41% dos casos. Próximo. E aí, a lesão típica do PC de parético espástico é exatamente no prematuro. Então, diferente do termo, as áreas que a gente chama de watershed, ou seja, as áreas de mais fragilidade, de quando você tem diminuição do fluxo cerebral, a primeira área que sofre é a área periventricular. Por quê? Porque a vascularização do feto, ele é feito pelas artérias perfurantes e começa de fora para dentro. Então, a última área que vai desenvolver colaterais e vai desenvolver a vascularização é essa área periventricular. O bebê com menos de 31 semanas, às vezes ele não precisa ter insulto nenhum. Só pela própria prematuridade e imaturidade dessa região, o bebê ele pode ter uma leucomalácia e ter comprometimento motor, comprometimento relacionado com essa região de substância branca periventricular. Diferente do termo, que a lesão é mais cortical, né, é uma lesão de substância branca, que é o mais frequente. Óbvio que a falta de oxigênio pode levar também à lesão cortical. Então, isso aqui é mais quando a gente está vendo um bebê que não teve uma hipóxia, mas é muito prematuro e tem alteração de leucomalácia periventricular. As fibras que passam mais próximo do ventrículo são as fibras de membros inferiores. Aí depois tronco, braços, face e boca. Então, por isso que são crianças que, quando tem um quadro leve, muitas vezes só tem comprometimento de membro inferior. Tem paciente que às vezes só tem um equino com a marcha um pouquinho desajeitada. Geralmente ela é bilateral, porque se é por hipofluxo, ela é bilateral, mas pode ser assimétrica. Né? É diferente de quando você tem uma hemorragia periventricular, onde pode ser só unilateral. Né? E aí você tem um comprometimento de substância branca, e aí unilateral, mas o comprometimento maior aí é dos membros inferiores. Próximo. Aí já, por não ter comprometimento cortical, a epilepsia é muito pouco frequente, diferente das formas unilateral, que pega a parte cortical de substância de artéria cerebral média, e da bilateral, que é por comprometimento parassagital, né, que é cortical. Então, a epilepsia é muito raro, pode acontecer, mas é incomum. Deficiência intelectual é muito pouco frequente, exatamente porque pega a área de substância branca. Porém, é mais frequente no prematuro você vê sintomas relacionados com o transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo, né? Porque pega exatamente a área associativa de substância branca. Então, apesar de deficiência intelectual ser um pouco frequente, a gente tem que ficar muito de olho nas alterações comportamentais e principalmente na possibilidade de ter nesses pacientes que tiveram uma história, né, de prematuridade. Estrabismo pode acontecer também, né, e por ser lesão de área associativa de substância branca, quando é em região posterior, ele pode pegar aquela substância branca peritrigonal, e é comum a gente ver problemas visoperceptivos. E quando é que a gente vai perceber isso? Que são crianças que podem ter um quadro com um distúrbio de aprendizagem, sabe, como se fosse uma criança que tivesse um transtorno de leitura escrita, por alteração visoperceptiva. Então, por isso que a gente, mesmo quando a gente vê uma criança com 1 ano e meio, que está bem, que a gente vai dar alta, a gente avisa, lá para os 5, 6 anos, se tiver começando a dar trabalho na escola, volta para o neurologista. Próximo. E tem a forma de cinética, que é a lesão do sistema piramidal. Né? E aí a característica da hipertonia é totalmente diferente. Né? Por quê? Primeiro, você tem características de movimentos involuntários, que acomete a musculatura, tanto apendicular como tronco, face e membro. E vai depender muito do que acomete mais. Então, tem crianças que têm mais comprometimento de tronco, sem comprometimento de face e de língua. Tem pacientes que têm comprometimento global, tem pacientes que têm mais quadro periférico, né, de apendicular. Pode ser assimétrica, né? E uma das coisas que é bem característica do movimento involuntário
é que no repouso desaparece, diferente da espasticidade, né? No repouso desaparece, no sono, principalmente, você desaparece aquele movimento e piora com o estresse. Próximo. O quadro de cinético, ele geralmente evolui dos músculos buco-laríngeo-faríngeos, quando tem comprometimento, né, dessa musculatura orobucolingual, vai levar ao distúrbio de deglutição e disartria, e quando você tem comprometimento da musculatura de face, é aquela criança que tem coratetose, ou tem um quadro meio de cinético, com careteamento, ou com postura diferente da face, com alteração da mímica. Então, quando acomete a parte da musculatura orobucolingual e de face. Próximo. Geralmente, quando você tem comprometimento só de gânglios da base, sim, porque óbvio que uma hipóxia você pode ter um quadro de cinético associado a um quadro espástico, né? E aí você pode não ter comprometimento só de gânglios da base. Normalmente, quando você tem comprometimento só de gânglios da base, geralmente são crianças que têm inteligência normal, porque não pega a parte cortical. Geralmente não tem epilepsia associada, porque também não pega a área cortical. Próximo. A frequência é menor, em torno de 10 a 20% dos casos. E a etiologia principal, asfixia perinatal grave, mas geralmente com um quadro mais combinado de espástico com distônico ou de cinético. E na hiperbilirrubinemia neonatal, né, que são nos quadros de Kernicterus, você tem uma lesão bem específica do globo pálido. Aí o quadro ele é só extrapiramidal. É um quadro de um PC distônico, um PC coratetoide, sem comprometimento de espasticidade, sem comprometimento cognitivo, podendo ter outras coisas, como comprometimento visual, comprometimento auditivo, que é a tríade clássica, né, o comprometimento auditivo, o PC distônico ou discinético, e o Parinot, que é o transtorno do movimento ocular para baixo. Né, e pode ter também alteração do esmalte comunitário. Mas, do ponto de vista de movimento, é um quadro extrapiramidal puro. Próximo. Aqui é uma ressonância de um paciente com Kernicterus, que você vê exatamente a alteração do globo pálido bilateral. Ele tem um pouquinho de alteração também de substância branca periventricular, mas o que chama mais atenção e o que o quadro desse paciente próximo é exatamente de um comprometimento de gânglios da base, de globo pálido. É bem típico do Kernicterus. E pode vir também associado com a surdez neurosensorial. Próximo. Então, esse é um quadro típico. E o que é diferente do PC espástico? O PC espástico ele tem uma postura mais fixa, né? Predomínio de hipertonia nos grupos musculares, com fraqueza nos antagonistas. Já no extrapiramidal, ele tanto faz, ora o extensor está em hipertonia, ora esse paciente tem um quadro clássico de RTCA, então ora está em espasticidade, ora está em extensão, ora está em flexão. Isso, por um lado, é bom porque diminui os riscos das deformidades. Próximo. Doutora Vanessa, mais 5 minutos para a senhora finalizar, tá? A forma atáxica, como eu falei, a presença da ataxia, que é muito rara geralmente ser associado a esses quadros de alterações pério, ou sempre quando tem uma forma atáxica, a gente tem que pensar em causa genética. Próximo. E a forma mista, que geralmente o mais comum é a associação do espástico com o discinético, isso é muito comum na hipóxia, que geralmente você pega gânglios da base, pega tanto por alteração, por lesão axonal, lesão neuronal seletiva, e por hipofluxo você termina pegando as áreas relacionadas mais, que aí pega gânglios da base, e por hipofluxo você cometendo áreas parassagitais, ou das áreas de zona de Volta-Scheib, como eu já falei. Próximo. E o tratamento? O tratamento, na realidade, da paralisia cerebral, ele visa um trabalho, você tem que ter uma avaliação global do paciente, né? Primeiro, o paciente pode ter acometimentos de outras áreas, como cognitivas, interação social, né, com autismo, alteração visual. Então, você visa a melhora funcional das capacidades. E aí você tem que ver o que aquele paciente, qual o comprometimento daquele paciente, para poder determinar e traçar o tratamento para aquele paciente. E isso precisa ser com a equipe multidisciplinar. Então, sempre quando a gente vai tratar um paciente com paralisia cerebral, tem que ter uma avaliação em conjunto da equipe de reabilitação com o médico reabilitador, que pode ser o neuropediatra, o fisiatra, o ortopedista. Próximo.
Então, às vezes, a gente tem uma equipe assim tão grande, porque às vezes você precisa de outras avaliações, que paciente que tem disfagia, que tem dificuldade de ganhar peso, né, a parte nutricional. Então, é uma equipe que pode ser muito ampla e importantíssima a participação da família. Não existe tratamento de PC sem a família fazendo parte dessa equipe. Próximo. E aí a gente tem a equipe de reabilitação, né, que vai variar de acordo com o comprometimento de cada um, e aí isso vai ter que ser uma avaliação individual, não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Próximo. É importante a gente saber das avaliações padronizadas, né, até para a gente traçar objetivos e avaliar se esses objetivos foram ganhos, se teve ganhos em relação, né, se já entrou na fase de manutenção. Então, é importante demais a gente ter avaliações onde a gente vai dar uma pontuação para entender a melhora ou a resposta ou não, ou traçar a classificação funcional desse paciente para definir objetivos e definir as metas para esse paciente. A gente tem que ter metas que são possíveis de ser alcançadas. Óbvio que, dependendo da evolução, às vezes a gente modifica. Então, vai depender muito da evolução de cada paciente. E, como eu falei, não existe uma receita de bolo. Próximo. A espasticidade deve ser tratada quando provoca alteração, então nem sempre a gente precisa tratar a espasticidade com medicação, né? Digamos, sempre com reabilitação, mas não necessariamente com medicação ou com um tratamento específico, sem ser o tratamento de reabilitação. Sempre a gente vai ter que traçar objetivos funcionais, ou seja, melhorar a função e retardar as complicações, principalmente o aparecimento das contraturas, melhorar os cuidados do paciente, né, a qualidade de vida, higiene, locomoção, transporte, e tratar e prevenir dor. Então, isso a gente vai lançar a mão da reabilitação e também do suporte, quando necessário, de medicamentos ou outros procedimentos para tentar reduzir a espasticidade. Próximo. Então, como eu falei, a espasticidade, a paralisia cerebral tem aquela fase inicial de quando a criança é pequena, em que ela está em fase de ganhos, e depois entra na fase de manutenção, que aí são metas e objetivos diferentes que vão depender de cada paciente. Paciente que tem alteração motora, e que essa alteração motora pode cursar com deformidades, muitas vezes ele precisa de terapia para o resto da vida, para que a gente possa evitar, muitas vezes a gente não vai ter ganho, mas a gente vai tentar evitar perdas, prevenir perdas. Como eu falei, a lesão encefálica ela é estática, mas a consequência do déficit ela pode piorar com a idade. Próximo. Então, a gente pode ter o tratamento sistêmico, que é quando você usa uma medicação sistêmica para tentar melhorar, diminuir a espasticidade, e isso ocorre quando a gente tem um quadro, aí sempre a gente pesa risco-benefício. Essa espasticidade está trazendo prejuízo para o paciente, os riscos da deformidade, dificuldade de posicionamento, né? Então, quando eu tenho um quadro muito sistêmico, com comprometimento de axial, de membros superiores, de membros inferiores, não adianta eu agir isoladamente, né? Eu preciso de uma medicação que vá diminuir a espasticidade de uma maneira global. E aí a gente lança a mão dos benzodiazepínicos, e aí principalmente o clonazepam, o diazepam, né? E drogas que são como o baclofeno, que ele aumenta a inibição, que ele aumenta o GABA, ou análogos, na realidade, para aumentar a inibição e diminuir a espasticidade, né? Lembrando que quando você faz essas drogas por uso sistêmico oral, ela não vai fazer efeito único e exclusivamente na espasticidade, você pode ter efeitos colaterais principalmente na parte do alerta, ou irritabilidade, ou sonolência, e sempre quando a gente decide o tratamento, a gente bota na balança para saber, e aí a gente começa com dose pequenininha, não existe também uma receita de bolo, a gente começa com dose pequena e vai aumentando para avaliar, pronto, aqui eu não perdi e eu ganhei. Próximo. Para movimentação involuntária, a gente, além dos benzodiazepínicos e o baclofeno, a gente pode usar o artane, que é único exclusivamente para tratar a discinesia, né? Próximo. E a resposta também é variável, tem os efeitos sistêmicos, e a gente tem o efeito palpação. E a gente tem a medicação, o bloqueio químico, que a gente faz local, que quando você, na realidade, tem uma área específica que precisa melhorar a espasticidade, né? E aí você não precisa lançar a mão de drogas que têm efeito sistêmico. E aí você tem bem menos efeitos colaterais.
Próximo. A intervenção cirúrgica, e tanto no PC espástico como no PC distônico, e aí eu não vou entrar em detalhe, mas no PC espástico a gente tem a bomba de baclofeno, né? E aí você tem as limitações em relação ao peso e ao quadro de cada paciente, e a risotomia dorsal seletiva, que é feita única e exclusivamente para paciente com espasticidade, né? E o distônico, a bomba de baclofeno, que ele serve tanto para distonia como para espasticidade, e o DBS, que não é usado muito nos quadros mais sistêmicos, nos quadros onde você tem um comprometimento muito global, mas quando você tem um comprometimento só de gânglios da base, em alguns casos específicos, porque o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, ele é mais usado para as formas idiopáticas de distonia, mas em algumas formas específicas, bem avaliadas, pode ser usado quando a distonia é muito global e não tem espasticidade associada. Próximo. A prevenção das deformidades é importante, e aí o tratamento em conjunto com fisiatra e ortopedista é super importante, eu não vou entrar em detalhe, mas o posicionamento para evitar posições fixas e deformidades é essencial, né, e vai variar de acordo com a idade do paciente, e promover o ortostatismo para diminuir o risco de osteoporose e melhorar também o funcionamento até do intestino, a gente foi feito para ficar de pé, mas principalmente para promover o ortostatismo e diminuir o risco da osteoporose. Próximo. Está terminando. Né? Então, aqui só alguns exemplos de órtese para membro inferior, membro superior. Próximo, então, órtese é aquilo que posiciona o membro. Próximo. Parapódio, né? O parapódio, órtese longa, no caso do PC, no PC, geralmente a gente usa parapódio. Próximo. Existem também os andadores, a gente tem hoje como lançamão de tecnologia, né? A gente tem andador com suporte de tronco, que também, dependendo do paciente, consegue fazer o ortostatismo e promover a marcha, né, com aditamento, né? A disfagia é super importante quando você tem comprometimento da musculatura orobucolingual, isso é importante da gente avaliar pelo risco de pneumonia aspirativa e óbito próximo. E aí a gente tem que pensar numa via alternativa de alimentação quando o paciente ou tem risco de broncoaspiração, ou quando tem risco de não ter uma nutrição adequada, e aí vai variar de paciente para paciente, via oral exclusiva, via oral, mas via alternativa, ou via alternativa exclusiva, e isso tem que ser feito em conjunto com o neuro, gastro, e o nutricionista, e o fonoaudiólogo. Próximo. Quando necessário, indicar a GTT, né, a gastrostomia, nos dois motivos, ou para terapia nutricional, ou pelo risco de comprometimento pulmonar. Próximo. O tratamento da cialorreia, né, eu não vou entrar em detalhe, mas o tratamento da cialorreia é extremamente importante. Próximo. Que vai melhorar a deglutição também, e aí você pode fazer tanto com tratamento sistêmico, né, com drogas anticolinérgicas, mas aí tem o risco dos efeitos colaterais sistêmicos, a toxina botulínica, que é mais local, e nos casos extremamente graves, até a ablação cirúrgica. Mas é muito raro, eu, pelo menos, nunca precisei fazer em nenhum paciente. Próximo. E o acompanhamento periódico com o restante da equipe que precisa. Saúde bucal, pelo risco de contaminação e pneumonia, constipação, que é muito frequente nesses pacientes e que levam à irritabilidade, a nutricionista pelo peso, tanto o peso mais como menos, e em relação à osteoporose. Próximo. E a adequação postural. A gente tem que promover o melhor controle postural, tanto para melhorar a função, isso é extremamente importante, porque se você precisa usar os braços para melhorar o controle de tronco, não consigo liberar esses braços para a função, mas também para permitir uma melhor postura e maximizando a função, mas diminuindo também o risco das complicações das deformidades, tanto do membro superior como do tronco. Próximo. E aí a gente lança mão de várias maneiras, a gente vai passar rápido aí, próximo, né, do que a gente tem que ter com a equipe. E como a gente pode posicionar adequadamente essa criança, e aí vai de métodos de baixo custo, né, próximo, né, com métodos de mais alto custo, dependendo da condição do paciente e da criatividade e da especificidade de cada terapeuta
porque tem terapeutas que fazem milagre, né? Então, isso vai em tudo, na vida, na atividade de vida diária, na terapia, na escola, né? Na alimentação, próximo, na locomoção, próximo. Né? Então, o bom resultado terapêutico depende da cuidadosa avaliação do paciente e da troca de informações entre os vários profissionais da equipe. O melhor método não é aquele que é mais, o que mais o melhor método não existe um método melhor, existe um método que mais se adequa àquele paciente. Então, cada paciente vai ter um objetivo diferente, vai ter uma prestação diferente. Então, é individualizado. E a associação de métodos diferentes pode muitas vezes somar benefícios. Próximo. Acabou. Era isso, obrigada. Obrigada, doutora Vanessa, pela apresentação. É um tema muito amplo, né? A gente sabe, quem trabalha com, né, paralisia cerebral sabe o quanto a gente tem realmente a falar sobre o assunto, né? Espasticidade Brasil.